Olá a todos, é uma alegria e uma bênção poder compartilhar o tema de hoje com todos que estão assistindo, com todos aqueles que estão visitando a página do Facebook ou do YouTube do GEIP, Grupo Espírita Ivone Pereira. O tema da reflexão de hoje é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós pedimos ao nosso Mestre Jesus a sua assistência através dos benfeitores espirituais, também da nossa querida Dona Ivone Pereira, mentora dessa casa, que nos proporcionam esses encontros de estudo do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Deus a oportunidade de trabalho na seara do bem. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, uma espécie de programa de ação com as respectivas recompensas para aqueles que praticarem determinadas obras, ou seja, um código de conduta, onde as ações humanas conquistadas receberão recompensas de Deus. Em algumas traduções, nós vamos observar que vem bem-aventurados os que são mansos. Porém, o significado é o mesmo, não é? Então, brandos são aqueles que são mansos, que são pacíficos, né? No sentido de gentil, de dócil, resignado. Então, os mansos serão bem-aventurados, serão felizes. Ele está aqui dando uma dica para nós que os mansos serão bem-aventurados, não os violentos, não os coléricos, não aqueles que empregam a força. Então, a nossa reflexão em cima desse tema é exatamente identificarmos o que é que nós podemos conquistar com o comportamento da brandura, da mansuetude. Não é? Como é que nós vamos conseguir ser mansos diante das dificuldades, das provocações, dos desafios que se apresentam para nós? Então, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. O que vai determinar, né, se nós estamos cumprindo essa lei, a lei divina, é a nossa vontade. O objetivo da nossa encarnação é crescer, desenvolver, adquirir hábitos salutares, virtudes que ainda nos faltam, né? Trabalhar os vícios que nós temos para nos livrarmos dele. E também, né, nós temos o objetivo de colaborar com a obra divina, como co-criadores em plano menor. Então, aí sim, nós estaremos cumprindo a lei divina através do nosso esforço, da nossa vontade. Então, para vencer as nossas más inclinações, nós precisamos usar a vontade e a determinação, que aí sim nós vamos conseguir vencer os maus pendores, todas essas provocações que sofremos, para que nós possamos, como nos disse Jesus, possuir a terra, herdar a terra. Como herdar a terra? Ter a dignidade através de um comportamento que nos faça merecedores. Então nós podemos reforçar aqui que os mansos serão bem-aventurados, serão felizes, mas não os violentos, não os coléricos, não aqueles que empregam a força, mas aqueles que trabalham com amor, com vontade, com desejo de transformação.
porque a violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém possa usar com o seu semelhante trará exatamente o oposto do que nós desejamos com a orientação de Jesus, que é trazermos para a nossa vida a brandura, a moderação, a paciência, a afabilidade, a mansidão, sermos mansos. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Nós sabemos que desenvolver a paciência é um processo que demanda tempo, que demanda cuidado e atenção de nossa parte. Buscar a paz, buscar a brandura é um processo difícil de ser implementado. E é também um processo difícil de ser mantido, porque os resultados desse exercício da paciência, da tolerância, da brandura, demoram a surtir efeito. Se nós observarmos, a natureza, ela respeita os ciclos da própria vida, não é? Vamos observar, por exemplo, que há o tempo do plantio, até chegar à colheita. Há que haver paciência de cuidar para que aquela planta frutifique. Como, por exemplo, o nascimento de uma criança. Até a idade adulta, ele vai passar por todas as fases, onde aqueles que cuidam dessa criança terão que ter cuidado, atenção, paciência, muita resignação para superar as dificuldades que vão encontrar no desenvolvimento desse ser, desse espírito que está encarnado. No livro Celeiro de Bênçãos, Chico Xavier nos traz no item 8 uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ele ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Então, a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do... A marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. O trabalho do Evangelho de Jesus nunca foi o trabalho de convencer, e sim de converter, de transformar, através do comprometimento do espírito, transformar, modificar. Nós falamos anteriormente na reencarnação, né? Na encarnação. Na verdade, o nosso objetivo é o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do espírito. Nós estamos no planeta Terra para o nosso desenvolvimento. Então, a Terra é a nossa morada, é a nossa casa, como se fosse a nossa escola, a oficina, o nosso templo, porque nos foi dada a oportunidade de estarmos aqui em processo de melhoramento, de conquistas, para que nós possamos conquistar nossos méritos. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nos diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele não se propunha a exaltar a ociosidade, a indecisão e a fraqueza.
Pelo contrário, o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, compreendendo o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. O manso, ele não é um fraco. O manso, pelo contrário, é um forte que entendeu que tudo tem um tempo. É aquele que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. É aquele que percebeu a estupidez da violência, o disparate da violência. Deus usa o tempo, não a violência. Todos os processos da natureza estão embasados no tempo. Toda semente demanda um tempo específico para frutificar. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espíritos perfeitos num estalar de dedos. Há um tempo para o amadurecimento, para a saturação desse espírito, exatamente nesse processo de reencarnação, de idas e vindas, né? Então a violência, os processos do mal esgotam o espírito, de modo que ele vai buscar a obediência, a resignação, a afabilidade, a doçura mais cedo ou mais tarde. O ser humano não foi projetado para o ódio, para o ressentimento e para a mágoa. Por isso que existem as doenças. O corpo físico adoece exatamente porque o espírito está permitindo sentimentos que não estão de acordo com a criação do nosso Pai. Nós fomos projetados para um clima de compreensão mútua, de respeito mútuo. Nós fomos construídos para a paz. Na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? E nos responde São Luís, Espírito São Luís: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e das práticas das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. A missão dos espíritos, através da reencarnação, é fazer deste um mundo melhor. A Terra chegou a um de seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, vai se tornar mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. Essas são palavras de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19. O verdadeiro cristão deve agir para que o mundo se converta em um local mais justo e mais fraterno. Chegando ao final de nossa reflexão, nós vamos fazer a leitura de duas partes, duas estrofes do poema Cantiga da Esperança, que está no livro Antologia da Espiritualidade. Foi ditado pelo Espírito Maria Dolores através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E ela diz o seguinte: seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites das angústias em torvo redemoinho. Onde não passas, coração, e segue sem parar, amando, restaurando e redimindo. Fechamos o nosso estudo com essa
mensagem, né, Cantiga da Esperança, mas gostaríamos também de fazer a leitura do capítulo, Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que nos envolva em vibrações de luz, de paz, de harmonia, de saúde e de amor. Que assim seja, graças a Deus.